Pessoal, seja bem-vindo ao canal Apenas Minha Opinião. Meu nome é Mário Silverini. Hoje estou ali no estúdio do canal Apenas Minha Opinião. Também falo sobre o tema que foi o tema de vídeo passado no canal de YouTube, que é um tema que foi, até agora, tem estado com maior quantidade de visualização e é tema que teve de receber maior feedback para parte de pessoal que olha o vídeo e tudo. Então aproveita desde já para agradecer ao tudo que se dá aquele moral, se dá aquele bom feedback, nem é chato pessoal e tudo. E para me falar, hoje estou um pouco revoltado. Hoje estou um pouco revoltado para mostrar assunto de basicamente de aquele mesmo vídeo. Então, pessoal, hoje eu recebo uma chamada de uma pessoa que não concheba na Cabo Verde, que não foi tropa desde criança, desde puto que não concha, que não brinca junto, não anda na escola junto e tudo que usa desde rapazinho. Então hoje eu recebi chamada de aquele brother ali, e enquanto você trabalhava, eu pude falar com ele, por isso meu telefone mais logo, mas sei que você passa, com ele, você direto e tudo. Então, eu falei, eu começo a dar aquele bom feedback para vídeo, me curte vídeo, me curte falas que dá no vídeo, uma fala realidade, pronto. Então agradecer desde já para aquele feedback que dão. E eu falei, naquela conversa que não tive a conversa, no bem chega de dar aquela opinião. Eu falei, eu curte vídeo que vou fazer, e uma coisa que eu vou fazer. Se eu conta a história, coisa que eu passo ali no estrangeiro, eu conta também a história de outras pessoas que passam, e tem um relato de outras pessoas que vêm para o estrangeiro também, tem muitas pessoas que passam por coisas broncas mesmo. E pessoal, acaba me contando essa história, hoje também essa história foi bronca desde que vem ali. E por isso hoje eu decidi trazer o nosso relato dessa história, pessoal. Então, para começar, contar uma hora que vem antiga no estrangeiro. Claro que não vai nome de aquela pessoa ali para nós, não querem expor essa identidade, não querem fazer nada assim que pode bem expor, você entende? Mas traz aquele relato ali também para nós, ele que falando pode partilhar, pode publicar a história para nós, porque ele é uma coisa que a pessoa faz, que sabe hoje de muitas pessoas que estão na Cabo Verde, que querem para ali, que querem viver no estrangeiro. E é uma coisa que mal as pessoas fazem, coisas que mal está fazendo muito pelo contrário. Então, pessoal, quando começa a falar, mas aquele brother ali que não cria junto desde puto lá na Civi, mesmo rapazinho mesmo, dentro de zona Vila Nova. Então, eu falei, mas que bem chega no estrangeiro. Eu chego no estrangeiro assim, o seguinte, eu tive contrato com algumas pessoas que têm instituição para ali, para nós fazer essa cena, tipo animação, assim, com criança, que lá, uma cena fixe que eu gostava próprio, que enconchava ele desde lá de Cabo Verde a fazer. Pessoal, eu fiz contrato com aquele pessoal, para para ali, para trabalho com aquele pessoal daquela instituição. Mas quando que chega ali, que essa pessoa, a única coisa que dele foi um lugar para morar e comida. Que paga nada, que dá dinheiro, que dá nada. E mora que é bem ele que mais um ser brother que está fazendo o mesmo tipo de animação junto. E aquele brother próprio não chega de conche para morar em vez. Aquele brother que está falando em os dele, é batiga de ter comida em estúdio que tinha na Cabo Verde e tudo. E então, no convívio no estúdio, lá naquele convivência, na bebe um X-Ponte ali, dá X-Freestyle para lá, no rebenta para nós, no estúdio que tinha, não está para nos beats, não está lá nos freestyle, e fala, porra. E o brother lá, é o grande brother, tudo, e os amigos, e a fixe, curte tipo, e os amizades que nós estamos ali. Ok. Então, o que passa é que depois que vem chega ali, gangues que vem contratado para trabalhar, qual que paga nada, que dá dinheiro, que dá nada. E então, mora que faz? Pessoal, aquele pessoal que contratou ele, que traz ele para ali, canto que hoje é uma pessoa que está dando dinheiro, pessoal que está comendo dinheiro, beleza, começou a ser dinheiro, se sua de trabalho, ele decide não cozer. Eu falei, não, se visto já estava quase para caduca e tudo, mas para que as gente dão um contrato que pode dar novo ser visto. Quem diz não, brother ele é esperto, nunca será o contrato, não sabe onde ele se terra.
Ele falou, não, mas essa terra me quer saber essa terra, mas você fica para ali, para morrer, mas ali é por ter mais oportunidade que tem nessa terra, e pronto. Cos'è que as gentes fazem, pessoal? Que as gentes acabam para chama para CEF, que é Serviço de Estrangeiros, né, de Imigrantes para ali, chama de CEF, chama a polícia para quebrar, para não querer mandar ele para a terra, para querer o contrato, para querer pagar, para querer nada, só querer casa, comida para agora trabalhar para eles à toa, pessoal. Então, se nós aprendemos, pessoal, hoje são um pouco revoltados e já nós também entendem qual é o motivo da minha revolta. Para eu entender aquele vídeo ali, aquele vídeo ali surge através daquele outro vídeo que aquele brother ali hoje, aquele vídeo que faz, ele vive no estrangeiro, que é o vídeo que tem mais visualização até agora e mais feedback no chat pessoal. Então, se nós aprendemos aquele vídeo ali, que dá origem àquele outro vídeo ali novo. Então assim, hoje aquele vídeo lá, porque ele vive no estrangeiro, passa na canal, hoje aquele vídeo ali primeiro, para poder entender que ele é mais fixe. Então, que as gente que faz, chama a polícia, chama a CEF para ir embora, você entende? E canto que a polícia com o CEF hoje é embora que tem a família ali, a família acaba passando naquela situação ali, acaba para ajudar um pouco naquela situação ali e acaba para ficar para ali. Então, o que acontece? Que brora que bem junto lá de Cabo Verde, que é um amigo que influencia, que brora esse amigo, pode ser uma amizade fixe, que já se conhece mais de 10 anos, está convive com o companheiro. Então, o que acontece é que brora ali, eles juntos conseguiram uma casa na Porto, eles ficam vivos, eles ficam vivos, eles arranjam esses trabalhinhos, eles vão trabalhar. Então, o que passa, pessoal? Entre eles, a coisa fica muito certo na casa que se está vivendo e pronto. Nunca quis falar para perguntar-lhe o que que vou fazer, o que vou fazer, o que bora fazer, o que nós quem tem fixe que dá certo. Nunca quis perguntar que ele é para morar hoje, mas que ele é um cena mais pessoal de si, é uma coisa pessoal que acha não devia perguntar sobre isso. Mas pronto, independentemente de tudo, que ele brother que eles bem junto, lá de Cabo Verde, que bem que já passa por aquela situação porque as gente que contratam desde o começo, o que o brother faz? O brother acaba por pôr lá para o pessoal. Lá para o de noite, ele só, que tinha para ali uma família, que tinha nada, que tinha ninguém. Ele próprio ainda que arranjava trabalho. O brother acaba por pôr lá para o. E então, o que hoje, o que tive que fazer? Estava na rua, pega-se, lançou-lhe e falei, mano, solução que tem é na rua que está e na rua que não se fica, não tem outra solução. E fica na rua X tempo, que a solução é conseguir um dinheirinho e vai para essa família na França, pessoal. Vai ficar na França com sua família, gosta de essa trabalha, essa convive, pessoal. Essa vive e essa tenta safar essa cabeça. Pessoal, a memória que nesse traz em nosso relato ali, a memória muito desse, liga essa minha frente, a que se revoltar. A memória muito imigrante que está ali na estrangeiro. Está enganando nós na Cabo Verde, mas ali, mas se manda, mas tem dinheiro, mas se montava dinheiro, mas tem pequena, mas tem casa, mas tem carro, mas tem roupa, basofa, que lá. Está foto, está põe na Facebook, no Instagram, só com roupa de marca, bom sapato de marca. Outros até está pagando dinheiro, está foto de dinheiro, está põe na net, e amigo se manda, meio que é patrão. Pessoal, só mentira, pessoal. Muito que está para ali. Está vive na miséria, está fazendo trabalho de merda, pessoal. Está fazendo trabalho de merda. Muito é obra, muito é lava louça. Que coisa que nem também já faz, pessoal. Já faz e não tem vergonha nada disso. Já fala, mim trabalha muito tempo, trabalha 6 meses, está lava louça, pessoal. Mas nem por isso, para mim fica no Facebook, está ostenta, não tem dinheiro, não tem nem sapato, não tem nem roupa, nem que manda, pessoal. Só mentira, pessoal. Quem nos deixa, ninguém que está no estrangeiro, bem engana-nos na Cabo Verde. Mas esse está manda. Amor, essa bem para ali, esse trabalho de porcaria. Essa bem tra foto, essa põe na net, essa engana alguém na Cabo Verde. Para nós fica lá tudo iludido. Não. Quem nos deixa, ninguém engana-nos. E mesmo se fala naquele vídeo ali, é que a amor, que desincentiva nós para nós dar um... Não, pessoal.
Nunca quer bem desincentiva nós, para nós que bem para ali, muito pelo contrário, quer para nós bem, para morar sair para ali, não tem mais condições, não tem mais oportunidade para não trabalhar, para não viver, para não estudar, para não tudo. Mas pronto, pessoal, não quer para nós para ali, para nós bem, focado, para nós saber dizer que nós sabemos fazer ali, pessoal. Para nós bem, para nós juntar nosso dinheiro, para nós investir em nós, para nós focar na nossa vida, para nós ajudar a nossa família, para nós ter uma vida melhor, pessoal. Imigrantes que estão na Cabo Verde, que estão no estrangeiro, que nós bem enganam alguém, mas nós que estão ali, mas nós que se manda, mas nós que é patrão de zona, mas nós que tira uma maleta, não, que nós enganam alguém, que nós engulham alguém na Cabo Verde, para morar, que está para lá, que sabe, o que não está para ali está passa, o que não está para ali está vive. Ora que eu já não sei, que se fala, não, eu minha mano, qual é? Dá fala, eu, não sabia se por arranjar um móvel, não sabia se por mandar 50 euros, 50 dólares, mandar aqui, mandar aqui lá, mandar um camisola, fixe, um cheque, quem curte, mandar aqui, mandar aqui lá, para morar, se sabe, com o prato para trás, de coisa que não se põe na net, bom foto, bom roupa, bom sapato, bom iPhone, essa sabe para trás, coisa que está lá, pessoal, coisa que está lá, teu trabalho sofrido. Teu sofrimento calado, pessoal. Essa sabe coisa que está para trás. Esta pensa na vida ali é fácil, pessoal. Eu chego bem, me apanha dinheiro, assim. Dinheiro se nasce na planta, não se apanha, não se compra coisa que não tem, não se põe na net, já. Mas tudo que não tem na net, é dinheiro fácil que não consegui, pessoal. Não consegui fácil nada, pessoal. Por isso que hoje se revoltaram, pessoal. Imigrantes que apanham tudo que está ali, que está no estrangeiro. Quem nos engana, pessoal, na Cabo Verde. Quem nos engana. Se nós temos bom trabalho, sim, normal, eu tenho bom trabalho, eu consigo para ele um bom emprego, coisas que eu gosto de fazer, eu tenho uma vida orientada, sim, que ela se tem, muito parabéns para você, pessoal, muito parabéns para você, não está fixe, que é uma vitória que eu consigo safar na terra de alguém, mas acabou que esse que está vivo, que lá, quem nos engana, alguém na Cabo Verde, mas aquele que não está vivo, não. Põe foto com o bom iPhone, bom dinheiro, na mão cheio de dinheiro, pessoal. Mão cheio de dinheiro, aquele que dinheiro nem parecia, que você passa fome na casa, porque sabe mal que você vive, você tenta enganar nós. Não, me que semana, me que tira uma letra, ou que existe Cabo Verde, que você quer falar, não, você quer trabalhar na obra, não, trabalhar na bom como, trabalhar naquilo, trabalhar naquilo, me que manda. Não, pessoal, que nós deixamos ninguém enganar nós, pessoal. Que nós deixamos ninguém enganar nós. E se nós falamos, por exemplo, de quebrada que está daí nós ali, coisa que fala no vídeo passado, pessoal, que nós confiamos em nenhum amigo, para nós olhar a casa daquele amigo ali, coisa que faz, amigo que tem mais de 10 anos, está convive junto, que nem chega de consciência junto, que não essas amizades fixe, brother, coisa que faz por lá para o pessoal, de noite, por lá para o dentro do frio, dentro do chuva, dentro de tudo, coisa que tem ali no estrangeiro, pessoal, neve, está caindo granizo, que lá, na meio Europa, pessoal. Brother, quem está falando, não, que eles têm grande amizade, bro, que ele é próprio, esse mano que eles conhecem na outra vida, que eles encontram ali. Pessoal, é coisa assim que está passando, pessoal. É que eu sou comigo, é com família também, pessoal. Família também, muito está chegando a fazer aquilo lá, pessoal. Muito, está chegando a pôr a própria família na rua. Sim, tem muito também que está nessa moleza, que está ajuda na casa, que tem esse dinheiro, está gastando só com o balde ali. Por isso que a família está posta para olhar por razão, mas tem muitas vezes que a família prata cria abusa de boa, está cria puxa para boa, para poder, mora que está falando, mora que está falando, que sai ali prata, está que explorou, pessoal, está que explorou. Quem nós deixa ninguém engana nós, pessoal, nós vemos para ali, nós está focado, se nós vemos para nós estuda, nós vemos para trabalho, nós trabalhamos, muitas vezes estuda, que está dando para morar. Muita gente que tem condição para pagar a escola, que tem condição para pagar a escola, tem que abandonar a escola para trabalhar. E ao que vai trabalhar, o que acontece? O governo visto de estudante, eu largo a escola e eu começo a trabalhar, então fica ilegal, você entende? Então fica ilegal, se você sabe mal que está safando na terra, ligando, você está furido, minha mãe. Ou deixa ninguém enganou, para uma pessoa na Cabo Verde, eu sabe a situação para ali, que está passando. Ou deixa ninguém enganou. Imigrantes que estão por ali, se nós vive direito, se nós vive direito, tudo bem, se nós queremos mostrar coisa que nós vive, coisa que nós trabalha, coisa fixe,
que ele não serve de nós que não se mostra para ninguém, nós que é obrigado a fazer aquilo, mas também nós que temos direito de você também engana alguém na net, engana alguém no telefone, mas nós que você está manda, mas a vida ali não é fácil, a vida ali que é fácil nada, pessoal. A vida ali é fácil, ele não é massa. Da frente nós vamos lá para a vida que é fácil, pessoal, não sei nós, no cá branco, não sei na terra branco. Branco para dar uma oportunidade, pessoal, não tem que dar ler brincadeira. A minha cagagem de ler brincadeira, não tivemos fechado a porta para morrer isso. Amore, não no branco, pessoal. E está falando claro, preto na terra, branco sempre está sendo preto, pessoal. Se você tem cunha que você quer cunha que não está chamando a Cabo Verde de padrinho, não está falando, tem um padrinho, por isso que arranja algum trabalho. Ali, se você tem cunha, você está fudido. Se você é preto, você está fudido. Está falando claro. Aí nós deixamos ninguém engana em nós, pessoal. Ninguém. Imigrantes que se ali que se estão bem, mesmo. Quem nos faz aquilo é quem nos engana a pessoa na Cabo Verde. Pessoal, ele é apenas minha opinião. Nós seguimos o canal, se nos curte, se gera algum valor para nós. Claro, nós estamos ali para não abrir os olhos para trazer as verdades que a gente quer para mostrar. É aquilo que está ali para fazer. Pessoal, se nos curte o vídeo, nos comenta, ou nos deixem nossa opinião no comentário, dizer que nos acha. Se nos recebe também alguma coisa, mas que funciona, nos deixem nossa opinião lá, para saber que temas de vídeo também que está trazendo nós, mas de acordo com aquilo que nos mestres sabem, pessoal. Nos deixa lá, nos siga o canal também no Instagram oficial, apenas minha opinião, tudo pegado. Nos siga no canal também, pessoal. Nos fica ligado no canal e brevemente, se nós aprendemos. Meu pessoa que tem bastante conhecimento de inglês e brevemente querer disponibiliza em nosso link no canal. Curso de inglês gratuito, pessoal, 100% gratuito. Passo a passo, não vou falar inglês completo, pessoal. Nos deixem meus e-mails no comentário, no chat, pessoal. Nos deixem meus e-mails, já tem turma quase formada, quase pronto. A hora que tem turma pronto a 100% completo, também começa a disponibilizar ali para nós. Aula de inglês, pessoal. Fica ligado no canal, que ele é apenas minha opinião, já?